Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o Excel. Eu não tinha ainda falado sobre as novas funções do Excel que foram publicadas na versão 2016. Então a você que ainda não conhece algumas das novas funções do Excel, então eu vou gravar uma série de vídeos e esses vídeos eu vou relatar aí cada uma dessas funções. Você já deve ter visto com outros colegas esse conteúdo, mas como eu ainda não gravei para o meu canal, vou fazer isso a partir de agora. Primeira função que nós vamos visualizar é a função CES. Vamos abrir aqui a planilha, depois essa planilha vai estar disponível lá no nosso blog, lá no sigonerd.com. Então observe, eu tenho aqui duas planilhas, múltiplas checagens com a função CES. Se nós clicarmos aqui em qualquer célula e digitarmos CES, você vai ver que essa função verifica se uma ou mais condições são atendidas e retorna o valor correspondente à primeira condição verdadeira. Ele não vai fazer um teste sucessivo de validações, ele vai retornar qual é a primeira condição que foi satisfatória. É a mesma coisa que nós usarmos os Cs alinhados. Por exemplo, eu te coloquei aqui, identificar com a letra A se for de São Paulo, B se for de vendas e C se atua mais de um ano com representante. Então vamos lá, se, vou colocar aqui, cidade igual a São Paulo. Então vou identificar com a letra A, condição verdadeira. Ponto e vírgula. Agora eu tenho que fazer a segunda checagem, se é de vendas. Então, se, abro parênteses, vamos utilizar aqui agora a nossa célula D4 for igual a vendas. Ponto e vírgula. Se for de vendas, então letra B. Por último, se atua mais de um ano. Então, se, abro parênteses, tempo de representante maior que 1, não é igual, é maior que 1. Então, eu vou identificar com a letra C. Se nenhuma dessas condições for satisfatória, eu vou colocar aqui dois sinais de duas aspas juntas para colocar uma célula valor vazio. Vou fechar os parênteses dos meus 3 Cs e já tenho a minha condição. Se você ainda não sabe utilizar a função C, eu tenho duas aulas completas que ensinam desde a C simples até a C alinhada para você no meu canal no YouTube. Então, pressionando a tecla Enter, você vai ver que o critério que atendeu foi o critério A. Ele é de São Paulo, e realmente está certo. Se nós colocarmos vendas aqui, você vai ver que o critério continua sendo A. Por quê? Porque ele validou e logo na primeira informação ele viu que a cidade era de São Paulo. Então eu não precisava ter as três condições validadas ou corretas para poder fazer algo, como conceder um desconto. Então se eu colocar aqui o critério e copiar essa fórmula para baixo, você vai ver que há diversas situações em que ele identificou como A, nesse caso como B, porque é de vendas, mas não é de São Paulo, e no C, porque é maior do que 1, não é de São Paulo e também não é de vendas. Então perceba que a função C nos atenderia nesse caso. Mas vamos utilizar a função CES, igual CES, abro parênteses. Primeiro teste lógico. Note que a função CES ela só tem dois tipos de argumento, teste lógico e o valor se verdadeiro, mais nada. Então nosso primeiro teste lógico vai ser se a cidade igual a São Paulo. Acabou aquele problema de você ter que ficar escrevendo montes de Cs. Então se for, observe, valor se verdadeiro, nesse caso A, ponto e vírgula. Segunda condição, o departamento é igual a vendas? Se for, então B. Note que eu posso clicar diretamente na célula. E se E4 for maior que 1, então eu vou colocar aqui, que função? Que letra? C. Bem mais simples, ao pressionar o Enter você vai ver que o critério que atendeu a essa minha condição primeiro foi São Paulo. Então ele já retorna verdadeiro e ignora as demais. Se nós copiarmos isso para baixo, vamos visualizar aqui algumas situações. Olha só, letra A, letra B, ele é de vendas e não é de São Paulo, então está certo. Letra C, é de São Paulo? Não. É de vendas? Não. É mais tempo de um ano? Sim, então ele retornou a condição C. Só que deu erro, porque nós não temos aqui o falso da condição CES. Nós só temos teste lógico e valor verdadeiro, simplificando o processo. Eu poderia simplesmente colocar aqui, se erro, e lá no final, ponto e vírgula, aspas, aspas, para deixar em branco. Quando copiar essa fórmula para baixo, você vai ver então que deixamos as nossas condições em branco. Então essa é uma das formas de aplicar a função CES. Sempre que você pensar em fazer várias validações, então use a função CES no lugar. A segunda planilha de meses, veja só, eu tenho aqui, gostaria de colocar um mês e automaticamente sair a descrição. Se nós fôssemos escrever Cs aqui, eu teria que fazer vários Cs comparando o texto.
vale a função C, né? Comparando o texto. Com a função C fica mais fácil, observe. Cs, só abre esse momento, esse teste. Esse mês é igual a 1? Se for, então utilize essa célula. Ponto e vírgula. Se essa célula for igual a 2, então selecione fevereiro. Note que nós não temos o número dos meses aqui. Muitas vezes nas nossas planilhas nós não podemos alterar. Ponto e vírgula. Se isso aqui for igual a 3, então nós vamos selecionar março. E assim por diante. Vamos lá, ponto e vírgula. 4, então abril, ponto e vírgula. Se isso igual a 5, então maio. Se isso igual a 6, então junho. Perceba como vai ficando mais simples. Eu vou colocar aqui o ponto e vírgula e vou copiar agora. Eu vou dar um F2 para editar a fórmula e vou questionar, e vou alterar isso aqui. Eu vou copiar do ponto e vírgula até o igual, para agilizar. Então, se E3 for igual a 7, então julho. Ctrl V, for igual a 8, ponto e vírgula, agosto. Ctrl V, for igual a 9, então setembro. Ctrl V. Note que a gente pode também acelerar o processo de criação. For igual a 10, então outubro. Ctrl V, igual a 11, então novembro. Ctrl V, for igual a 12, então clique em dezembro. Quando concluir a fórmula, feche parênteses e pressione o Enter. Você vai ver que ela já vai responder de imediato. Então, se eu colocar número 2, número 3, número 12, número 11, número 10, então não importa. A função C sempre vai validar qual é a condição verdadeira e a partir dessa condição verdadeira, ele vai retornar o resultado. Se você quiser avaliar a fórmula, entre em Fórmula, Avaliar Fórmula e aí nós vamos visualizar. Observe, ele vai substituir aqui o E3. Vamos avaliar. 10 é igual a 1? Falso. Depois ele vai fazer a segunda parte com 2. 10 é igual a 2? Falso. 10 igual a 3? Falso. Então ele vai fazendo isso até chegar na condição verdadeira. Vamos continuar aqui. Quando ele retornar que 10 igual a 10, igual a esse ponto que está assinalado, ele vai escrever aquilo que nós esperamos. Olha só, verdadeiro, ele validou tudo e aí vai retornar o mês de outubro. Simples assim. Então a função CES é uma função que já foi disponibilizada já há um bom tempo no Excel. Eu não tinha gravado ainda nenhuma aula a esse respeito, então fica aí minha primeira contribuição das novas funções do Excel. Você vai ver também no canal do Felipe Gualberto uma aula em que as novas funções do Office 365, das versões do Excel, do Insider, permitem você também trabalhar com intervalos de células. Algo muito interessante, ele escreveu um artigo ótimo, o Cristiano Galvão também já gravou algumas dicas a esse respeito, então existem várias funções, até a própria Karine Lago também já fez isso. Então procure no canal deles, em breve eu vou gravar essas aulas aqui também para o meu canal. Espero que você tenha gostado, essa é uma função relativamente simples que você pode utilizar, e eu acho que você vai conseguir colocá-la facilmente no lugar das funções CES alinhadas. Espero que tenha gostado, não esqueça, deixe aí o seu curtir, compartilhe com seus amigos e nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!